Mateus 14, verso 25 em diante. Diz assim: na quarta vigília da noite, a quarta vigília é entre 3 da manhã e 6 da manhã, na madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram muito. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: vem. Descendo Pedro do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Digam todos amém e aplaudam o Senhor bem forte, com alegria. Aleluia. Eu queria falar sobre o tema: como viver o extraordinário de Deus. Esse episódio que lemos se deu no Mar da Galileia. Depois de um dia muito difícil e estressante e cansativo, Jesus tinha multiplicado os pães, passou o dia pregando, abençoando as pessoas, e a sua popularidade cresceu muito. E ele percebeu, no final do dia, que as pessoas e a multidão queriam fazer dele um grande líder, uma espécie de um líder político para enfrentar Roma. E ele percebeu essa manobra e se recolheu, ficou sozinho para orar a Deus e buscar o Senhor. Pede aos seus discípulos para entrarem no barco e irem para o outro lado do Mar da Galileia, para esperarem ele do outro lado. O Mar da Galileia é um mar que tem a sua geografia muito interessante. Já estive lá, já vivenciei essa experiência. Eu já naveguei nesse mar, já fiz um culto lá, e é uma experiência maravilhosa o Mar da Galileia. E por causa dessas montanhas que estamos vendo no telão, e esse relevo que tem, de vez em quando acontecem muitas tempestades. E diz a Bíblia que era uma madrugada onde o mar começou a se agitar, começou a ventar muito forte, os discípulos começaram a ficar preocupados, e Jesus decidiu ir até os seus discípulos. Só que ele toma uma medida diferente, ele não pega um outro barco e nem vai nadando, ele simplesmente escolhe ir andando. E o nosso Cristo, para mostrar autoridade sobre a natureza, ele caminha por sobre as águas. E como era de madrugada, os discípulos começaram a enxergar um vulto se aproximando, e ficaram obviamente com medo, apavorados, aterrados, como diz a Bíblia, e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus, ouvindo aquilo, disse: não temais, sou eu. Quando ele diz isso, Pedro, como sempre Pedro, toma a frente da situação e diz: espera aí, quem é? Sou eu, Pedro. E Pedro disse: se és tu, Senhor, se é o Cristo que eu conheço, se é o Jesus que eu tenho andado com ele, se realmente tu não és um fantasma, manda eu ir contigo por sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e disse: vem. Imagine essa cena, imagine essa coragem de Pedro. Jesus topa o desafio e diz: olha, vem, Pedro. E diz a Bíblia que Pedro sai do barco e simplesmente começa a andar por sobre as águas. Pedro vive o extraordinário de Deus, ele vive uma experiência do fora do comum, ele vive um milagre que somente Jesus vivenciou. Nem Moisés teve esse privilégio de andar por sobre as águas. Moisés teve que pedir a Deus que abrisse o mar vermelho, e Deus abriu.
Mas Pedro não. Pedro andou por sobre as águas. E é um milagre extraordinário. E o que é que faz esse homem sair do barco e viver essa experiência do extraordinário, do fora do comum? É exatamente isso que eu quero discorrer nessa noite, para ensinar você a necessidade de você também ter uma experiência extraordinária com Deus. O Deus que você serve é um Deus todo-poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus de coisas extraordinárias. E eu não posso servi-lo sem experimentar isso. Eu não posso ficar frequentando a igreja e não experimentar o extraordinário de Deus na minha vida. Eu preciso buscar isso, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que vivenciar isso, porque o Deus que servimos é um Deus todo-poderoso. Você não pode pedir menos. O Deus que nós servimos pode todas as coisas. Mas por que que Pedro vivenciou o extraordinário, caminhou por sobre as águas, e os outros que ficaram no barco não fizeram isso? Essa é a diferença. Tem gente que não vive o extraordinário, mas tem gente que vive. Pedro viveu. Pedro desfrutou desse milagre. Pedro vivenciou essa experiência de andar por sobre as águas. Mas os outros não, ficaram no barco. É sobre essa atitude de Pedro que eu quero ensinar a você nessa noite. Que Deus, diga comigo, Deus não tem filhos prediletos. Qualquer um daqueles discípulos poderia ter andado sobre as águas, mas por que só Pedro andou? Por que só Pedro vivenciou o extraordinário de Deus? Isso acontece muito no reino de Deus da igreja. Tem muita gente que conta o seu depoimento de milagres, seus testemunhos de coisas extraordinárias, mas tem muita gente que não vive isso. Fica só assistindo, vendo as pessoas desfrutarem do extraordinário, do fora do comum. E como é que a gente vive essa experiência? Como é que eu posso desfrutar, vivenciar, curtir, celebrar o fora do comum na minha vida, o extraordinário na minha vida? Número 1, diga comigo assim: só vive. Agora diga com quem quer viver o extraordinário. Diga: só vive o extraordinário de Deus quem ouve a sua voz. Quando Pedro toma a frente e diz: Senhor, se és tu, se é o Cristo que eu conheço, manda-me ir ter convosco. E Jesus disse: vem. É essa voz que dá a Pedro fé suficiente para sair do barco e pisar nas águas. Ou você acha que foi fácil para Pedro? Ou você acha que os seus discípulos, seus amigos não disseram: está maluco, vai morrer, segura-se Pedro, olha que coisa absurda, ele vai querer andar. Mas Pedro andou, mas tudo começa porque ele ouviu uma voz. Essa palavra de Jesus foi suficiente para que Pedro tomasse a decisão de sair do barco. Sabe por que alguns não vivem o extraordinário de Deus? Porque o seu relacionamento com Deus não te dá espaço para ouvir a voz dele. Você só fala com ele na igreja quando está animado. A sua agenda diária e semanal não tem espaço para dobrar os joelhos e buscar a Deus. A agenda de alguns cristãos não tem espaço para estudar a palavra do Senhor. Por exemplo, essa Bíblia aqui é uma Bíblia ótima para você comprar, para você ler. É na linguagem de hoje, é uma linguagem fácil para você estudar e conhecer mais a Deus e Ele falar contigo. Olha aqui para mim. Você sabia que Deus tem boca? Deus, Ele fala através de uma mensagem como essa, Ele fala através de uma música que Ele coloca na tua frente, Ele fala principalmente através da sua palavra,
Por isso nós precisamos meditar nela, estudá-la, lê-la todo dia, para Ele dar instrução, orientação, direção para todos nós. Me perguntaram depois da pregação da manhã, foi o mesmo tema, um rapaz me chamou e disse: pastor, como é que eu consigo saber o que Deus quer de mim? Eu disse: gaste tempo com Ele, seja íntimo dEle. Se eu olhar para a Mônica agora e fazer um olhar que só ela percebe, ela vai saber o que eu estou querendo falar para ela. Sabe por quê? Intimidade, são 37 anos, todo dia do lado dela, ouvindo a voz dela, ouvindo a minha, e por causa disso, nós nos conhecemos. Sabe por que muitos cristãos não ouvem a voz de Deus? Porque você não conhece a Deus na intimidade. Talvez o seu Deus é o Deus do pastor, é o Deus do seu líder, você não tem uma experiência pessoal com esse Deus. Lembra de Davi, no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Eu sei quem Ele é meu, eu o conheço, por isso nada me faltará. Então quero desafiar você que quer viver o extraordinário de Deus. Começa por aí. Pedro não é maluco para sair do barco sem uma palavra de Deus, sem a voz de Deus. Então, como você quer começar um dia, quer tomar decisões seríssimas na sua vida, em várias áreas da sua vida, financeiras, emocionais, conjugais, familiares, coisas que vão tocar o teu futuro, sem ouvir a voz de Deus? Talvez você que não conhece um pouco da vida espiritual, possa olhar para um trabalho como esse, uma igreja como essa, e pode dizer o seguinte, cometer o erro para falar o seguinte: poxa, esse nosso pastor é muito corajoso, mas eu não teria nenhuma coragem se eu não tivesse ouvido a voz de Deus. É a voz de Deus que me dá fé para sair do barco. Tem muita gente que não tem iniciativa, não tem coragem, não tem intrepidez, não tem ousadia, não tem pegada, porque não ouve a voz de Deus, não tem uma instrução divina, não tem uma direção de Deus, fica tateando as suas decisões, não consegue ter intimidade a tal ponto de ouvir Deus falar. Quem quer aprender a ouvir Deus falar aqui na sua? Levante a mão, vou te dar uma dica. Chega para Deus todo dia e fala o seguinte para Ele: Senhor, a partir de agora, eu te dou a liberdade para me dirigir para o centro da tua vontade. Quem faz essa oração verdadeira, vai ouvir a voz de Deus. E sabe por que muita gente não faz essa oração? Porque tem medo da resposta. Por exemplo, você está querendo namorar com esse rapaz aí, e você sabe que ele não presta, e você tem medo de perguntar para Deus, porque você está doidinha por ele, você não tem coragem para atender a orientação divina. E todas as vezes que um cristão está na encruzilhada entre a sua vontade e a vontade de Deus, e ele não quer fazer a vontade de Deus, nem Deus pode ajudá-lo, porque Deus te criou e me criou com livre arbítrio. Por que Jesus perguntou para o cego Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Isso é pergunta que se faz para cego? Porque Jesus sabe que nem todo mundo quer o que precisa. Às vezes você não quer o que você precisa, você sabe que o que você precisa vai causar problemas. Inicialmente, o que você precisa vai te requerer renúncia, abrir mão de algumas coisas, mas você não quer o que você precisa, você quer o que você quer. E quando chega nesse momento, você não pode ter a ajuda de Deus, porque Deus não vai obrigar você a nada. Então, para viver o extraordinário de Deus, você precisa de uma voz, de uma instrução. Eu me lembro, quando a nossa igreja estava pronta, 2.000 lugares, linda, 2 cultos, 4.000 pessoas, uma das maiores igrejas do Brasil, da nossa denominação. Eu já estava satisfeito, arrumando a mala para me aposentar, e eu fui numa igreja, e Deus falou comigo, em outras palavras, o que é que Ele falou para mim? Desata a rede, e vai em frente, que eu tenho algo maior para o Guamá. E eu voltei desse culto, determinado a ampliar essa igreja, e tem pessoas que não entendem o porquê disso.
É porque você não ouviu a voz, eu ouvi a voz. Deus falou comigo. E é por isso que Ele garante eu andar por sobre as águas. Quando Deus fala com você, Ele garante que a vitória vai chegar na tua mão. A bênção de Deus vai chegar na tua mão. A bênção do Senhor vai chegar na tua mão. Mas não tente enfrentar a vida sem ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, só vive o extraordinário quem responde, diga responde, ao chamado de Jesus. Diz o verso 29 que Pedro descendo do barco, e tem gente aqui até que ora, tem gente aqui até que presta atenção para a pregação, tem gente aqui até que diz, olha, Deus falou comigo hoje, ouve a voz, mas não atende o chamado, não obedece. E aqui está a diferença. Você pode até ouvir a voz de Deus, você ser uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a palavra, que presta atenção na pregação, Deus fala com você, mas não atende o chamado. Pedro atendeu. Jesus falou, Pedro, vem, e ele foi. Ele atendeu o chamado. Escute uma coisa, Pedro não esperou garantias. Você não vê Pedro dizendo, não mestre, eu vou, mas como é que vai ser? Vai ter uma tábua aqui para eu pisar nela? O senhor tem que me dar uma dica, eu nunca fiz isso, eu nunca andei por sobre as águas, qual é a garantia que eu não vou afundar? Não, Pedro não diz isso, ele apenas vai. Quando Deus falar com você, obedeça. Na época da pandemia, eu conto muito isso aqui, porque tem muita gente nova, que fecharam os cultos todos por causa da Covid, e de repente eu vim para cá, fiz um culto aqui, na outra igreja, não nessa, na outra igreja, ali, e não tinha ninguém. Foi o pior dia da minha vida. Imagina um pastor pregar por nada, foi difícil demais. Aí eu fui dormir, não consegui dormir, me esforcei para dormir, peguei no sono, de repente Deus falou comigo. E eu ouvi uma voz dentro de mim, claríssima, dizendo, quebra e avança. Eu disse, o quê? Tentei achar que era coisa da minha cabeça, que eu estava muito ansioso com o drama que estava vivendo. De repente eu ouvi de novo, quebra e avança. Aí eu fui orar, me levantei, disse, Deus, eu estou ouvindo um negócio estranho. Nós estamos em plena pandemia, estamos sem culto, sem arrecadação financeira, sem dinheiro. Eu estou ouvindo algo, quebra e avança. Isso vem de ti? Aí ele falou mais claro comigo, porque tinha dito a ele, olha, como é que eu vou avançar sem recurso, sem povo, sem culto? Ele disse para mim, tu confias no dinheiro, no povo, no culto ou em mim? Ele disse, eu confio no Senhor. Então quebre e avance e deixa o resto comigo. Foi o período de mais milagre nessa igreja. Não faltou nada, nada, porque Ele garante quando Ele te chama e quando você atende o seu chamado. Outro dia vim para cá, reuni a nossa equipe. Foi aí que eu peguei a minha Covid, graças a Deus não morri, aleluia. Começamos a trabalhar aqui, porque a construção civil estava liberada, e não faltou nada. Agora pense um pouco, eu ia ter que parar o culto algum dia para poder quebrar, e foi justamente no tempo da pandemia, que Deus usou toda aquela adversidade para dizer para nós, eu sou o Deus dessa igreja, eu sou o Deus de vocês, confiem em mim, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Mas é necessário atender o chamado. Quantas coisas você já veio aqui, Deus falou com você, te deu uma instrução, te deu uma orientação, e você saiu daqui e deixou para lá. É por isso que você não vive o extraordinário, é por isso que os milagres não acontecem na sua vida. Primeiro, ouça a voz de Deus. Segundo, atenda ao seu chamado.
Terceiro lugar, só vive o extraordinário de Deus quem tem, mais forte, quem tem coragem para romper com o quê? Comodismo. Irmãos, ficar no barco é muito confortável, não arriscar é muito bacana. Eu podia ter dito para Deus, não, eu ouvi e tal, mas depois da pandemia, né, mestre? Era muito desconfortável encarar um desafio que eu não tinha garantia nenhuma que ia dar certo. Tem muita gente que não vive o extraordinário porque é muito acomodado, é muito medroso, não quer sair da sua zona de conforto, não quer sair do barco, não quer arriscar nada, não quer correr risco nenhum, por isso não vive o extraordinário. O que é o comodismo? É uma atitude de estagnação, onde as pessoas escolhem a permanecer na sua zona de conforto. Tem muita gente aqui que, financeiramente falando, podia estar lá na frente se arriscasse um pouco mais em Cristo, através de uma palavra de Deus para a sua vida. Mas você tem medo. Você sabia que tem gente que não casa porque tem medo de casar? Eu conheço pessoas que não casam, o cara namora, se apaixona, e aí o casório não dá, não vou, não tem quem faça. Muito acomodado, casa de papai, de mamãe, tem mingau, pô. Tem Caribé, tem tudo lá, aí tem medo de casar. Então tem muita gente que não vai viver o extraordinário porque está preso pelo comodismo. Só Pedro rompeu com a zona de conforto, os demais ficaram lá. Irmãos, muitas das vezes Deus nos chama para fora do barco, diga fora do barco. É preciso ter coragem para sair, de encarar os desafios que a vida te apresenta. Mas tudo começa, para que você não saia fazendo loucura, começa na presença de Deus, ouvindo uma voz de Deus. Pedro não sairia do barco sem uma instrução divina. Então, para romper com o comodismo, biblicamente, você precisa ter coragem depois que ouviu a voz do Senhor. Romper com esse conforto é essencial para viver as promessas de Deus. Todas as coisas, eu gosto de usar muito a nossa igreja, porque é visível. Todas as coisas, por exemplo, quando eu cheguei aqui na igrejinha, a diretoria da igreja me chamou e disse: pastor, nós temos um sonho. Eu disse: qual é o sonho? Que o senhor faça o forro da igreja. Isso não vai dar. Mas pastor, faça o forro, o senhor vai ficar bem na foto com a gente, com a diretoria. Isso não vai dar. Mas pastor, por quê? Porque eu vou quebrar isso aqui tudinho. Mas o telhado está caindo, pastor, eu vou colocar um pau. Coloca aí a foto, está lá o pau. O telhado está vergando. Ele disse: olha, eu não vou fazer nada, não vou fazer nenhum remendo aqui. Que vai nascer aqui é uma grande catedral. Mas era confortável fazer o forro, né, irmãos? Era confortável se arrumar ali, botar umas cadeirinhas, arrumava e tal. Era confortável, não ia ter risco nenhum, né, irmãos? E Deus, ventilador lá, olha. Mas eu não sirvo um Deus pequeno. Você não serve um Deus pequeno. Mude a sua mentalidade, tenha fé, ouça a voz de Deus e você vai viver o extraordinário de Deus. Diga glória a Deus. Tem que se livrar desse comodismo, romper com esse comodismo. Diga comigo: bom é o maior inimigo do melhor. Daqui a um mês está chegando 2.000 cadeiras, poltronas para essa igreja aqui. 2.000 vai chegar aqui. Pode dar glória a Deus, irmão. Vamos trocar aos poucos.
Negócio de cadeira de plástico nada, vai ser poltrona mesmo. Mas pastor, como é que você vai ter coragem? Vocês vão pagar? Vão me ajudar a pagar? Não, brincadeira, isso já está pago. Foi uma oferta que a igreja recebeu. Diga glória a Deus, aplauda Jesus. Mas ela só recebeu de 2.000, faltam mais 4.000. Te prepara para me ajudar. Quarto lugar, só vive o extraordinário de Deus. Diga, quem enfrenta o desconhecido. 14:28 diz: respondendo-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha aqui para mim. Sabe por que você não vive o extraordinário? Porque você tem medo do que vai acontecer amanhã. O desconhecido te assusta. O mudar de paradigma te assusta. Sair do comum e ir para o fora do comum te assusta. Por isso você não rompe. Deus te trouxe aqui para dizer: meu filho, não tenha medo do desconhecido, que eu sou contigo. Eu vou te ungir, eu vou te abençoar, eu vou abençoar a sua vida. O desconhecido é o desconhecido, então você vai enfrentar pela fé, confiar em Deus. Se você ouvir uma voz de Deus, pode ir, pode enfrentar aquilo que você não tem segurança, que não tem informações, que não tem nenhum tipo de clareza, porque é uma coisa desconhecida. Eu me lembro quando eu fui casar com a Mônica, é por isso que eu sou doido por ela, que quando eu casei com ela, a gente era, parece Gênesis, sem forma e vazio, não era, amor? Meu irmão está ali, meu irmão comprou o nosso conjunto de quarto, para a gente poder casar, não tinha nada, mas ela sabia que estava casando com um homem de verdade. Era um desconhecido para ela, porque filha de juíza, olha o medo que eu tinha. A mãe dela era juíza, podia me mandar prender rápido, mas ela acreditou, e eu também, e Deus começou a mudar a nossa história. Mas por quê? Se você vê a nossa intimidade, a nossa vida de oração, a gente busca a voz de Deus todo dia, a gente pede a instrução de Deus, e Deus sempre nos surpreende com a graça dele. Pedro disse: eu vou, mas nunca ninguém andou, eu vou andar. E isso é maravilhoso. Isso é andar por fé, isso é vivenciar o extraordinário de Deus. Então não tenha medo do desconhecido. Se Deus te falou, creia, vá à frente, vá adiante, Deus vai te honrar. Às vezes você não quer avançar porque tem medo. Se você construir a libertação desse medo na presença de Deus, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar ideias. Uma vez, eu conto muito essa história que marcou muito a minha vida. Nós compramos um som para a igrejinha, muito bacana, né? Um somzinho bacana, todo arrumadinho e tal. O Gerson estava aqui desde o início, com o Max, o pessoal aqui da banda. Aí nós compramos em 10 parcelas, e a igreja não arrecadava quase nada, irmãos. Mas pela fé a gente comprou, desconhecido, vamos embora. Aí graças a Deus começamos a fazer pichincha, quase eu vendo o gesto para arrumar dinheiro, não deu certo e tal, e vai para cá, vai para ali, faz isso, faz rifa, faz aquilo, e desconhecido, e compramos. Aí pagamos eram 10 parcelas, paguei 9, na 10ª pegou. Aí eu fui orar. Quando eu estou orando, Deus me deu uma ideia. E qual foi a ideia, pastor? Eu liguei para o dono da loja, nunca esqueço o nome dele, seu Sebastião. Sebastião, pastor Lourival. Ô pastor, vai pagar a 10ª? Pois é, seu Sebastião. Aí disse: o que é, pastor? O senhor não quer fazer uma doação da 10ª parcela para a igreja? Sabe o que ele disse? Está aí, pastor, o senhor pagou direitinho, a 10ª é por conta da casa, e Deus honrou. Quem faz isso é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Último lugar, só vive o extraordinário de Deus. Diga comigo: quem vence
os limites impostos pela vida. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades para serem rompidas, vencidas. Se você se deixar parar pelas suas limitações, seja familiar, formação pessoal, financeira, você nunca vai viver o extraordinário de Deus, nunca. Você precisa fazer como Pedro. Pedro superou as limitações de andar por sobre as águas, e ele andou, superou as leis da natureza. Pela fé e através de uma palavra de Deus, ele andou por sobre as águas. Olha aqui para mim, no dia que na igrejinha, eu fiz um projeto, e eu gosto de repetir essas histórias, que a nossa igreja sempre tem gente nova, se convertendo, se batizando. Eu me lembro que eu apresentei para a igreja o projeto da catedral, não essa, a menor de 2000. Eu apresentei na igrejinha, coloquei num data show, mostrei lá. Aí eu pensei que a igreja ia ficar feliz, animada. Aí eu vi um ambiente estranho. Aí depois do culto, um cara me chamou, um cara grandão. Falei, pastor, o que é, mano? O senhor respeite a gente. Eu digo, por que, irmão? O senhor quer dizer que essa catedral que apareceu nessa tela aí, nesse data show, vai ser construída aqui no Beco do Bodó? Eu disse, vai. Não, pastor, por favor, o senhor está chegando agora, nós somos um povo simples, não engane a gente, pastor. Eu disse, olha, seu incrédulo, no dia da inauguração da catedral, não falta. Ah, por quê? Que eu vou dar o teu testemunho da tua incredulidade. Me lembro como se fosse hoje, antes de cortar a fita, de fazer a oração, eu peguei no microfone, o fulano de tal está aí? Ele se levantou e disse, pode bater. Eu não deixei barato, digo, aquele ali é o incrédulo. Ele falou, é verdade, eu não acreditei. Olha aqui para mim, irmãos, se você for viver pelas tuas limitações, onde você mora, a família que você nasceu, você nunca vai viver o extraordinário. Quer viver o extraordinário? Olhe para o Deus que você serve. É um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que faz milagres acontecer, que não há impossíveis para Ele. É por isso que no Guamá tem a igreja mais bonita do Brasil, da nossa denominação, aqui no Guamazão. Tem gente aqui que agora se converteu, graças a Deus. Mas quando eu recebi o convite assim, de alguns aqui, bora ali na minha igreja, eu vou, onde é? No Guamá. O quê? No Guamá? É, no Guamá. Eu fico vendo a cara dessa turma quando entra aqui, para ver o que Deus fez aqui. Estou te contando isso, porque esse lugar é improvável, era um povo simples, não tínhamos recursos, mas nós tínhamos um Deus que faz coisas extraordinárias acontecerem. Você tem que crer nisso, viver por isso e querer isso em nome de Jesus. Receba essa palavra, você vai viver o extraordinário de Deus ainda este ano na sua vida, em nome de Jesus. Fique em pé, meu irmão.